Então eu estava numa fase maravilhosa e tudo dava certo e fui para a seleção brasileira. Copa de 78. Copa de 78. Eu só não joguei porque eu me machuquei, né? É verdade. E quando que foi esse momento que o Flamengo, porque na época ali você retorna ao Flamengo em 80, né? Em 80, mas é o seguinte, quando eu saí da seleção brasileira, o Fluminense comprou o meu passe. Ah. Aí eu vim no meio do ano de 78, depois da Copa de 78, eu vim para o Fluminense. Na época era o vice-presidente do Fluminense era Paulo Ribeiro, que ele era o dono da Dom Vital, a transportadora Dom Vital, que comprou o meu passe no Santa Cruz, que investiu. Aí eu assinei o contrato com o Fluminense, mas o meu passe era da Dom Vital, né? Não era do Fluminense, era da Dom Vital. E eu fiquei pouco tempo, fiquei até janeiro de 79 no Fluminense. A minha estreia foi em 7 de setembro de 78. No começo de 79 eu já estava sendo vendido para o Monterrey do México. Eles me compraram, aí vê como é que são as coisas. Eles me compraram, a Dom Vital me comprou por 12 milhões e meio de cruzeiro. Caraca. 12 milhões e meio de cruzeiro. E trouxe o Fumanchu também junto comigo, né? E depois me vendeu para o México por 26 milhões. Para o México. E o Flamengo foi me comprar em 80 no Monterrey do México por 320 mil dólares. 320 mil dólares. Como foi essa passagem lá no futebol mexicano? Foi boa. Eu fui o vice-artilheiro do campeonato mexicano. Não cheguei a jogar o último turno porque eu já tinha vindo para o Flamengo, né? Que eu estava... o presidente do Monterrey, ele também é sócio do Huracanes de Houston, que eu estava no Huracanes de Houston, emprestado. Eu fui para lá. Aí o Flamengo foi me buscar no Huracanes de Houston. Mas só que eu era jogador do Monterrey do México. Aí me trouxe em 80. Mas só que essa minha volta para o Flamengo foi uma coisa bacana, porque quando eles me mandaram embora, eu falei para o enfermeiro do Flamengo, Serginho, falei, Serginho, eles estão me mandando embora, mas ainda vão me comprar bem caro. Aí eu fui embora. Aí quando eu voltei, eu falei, Serginho, não falei para você? Não falei para você que eles iam me comprar bem caro? Aí Serginho ficava assim. Mas foi uma tacada de mestre do Cláudio Coutinho, que era o treinador do Flamengo, que já me conhecia do Santa Cruz. E ele foi o técnico da seleção de 78? Foi o técnico. Foi ele que me convocou para a Copa do Mundo. Sabia do meu potencial, da minha capacidade, me trouxe para o Flamengo. E foi uma tacada nota 1000, né, do Márcio Braga na época, né? O Márcio Braga, do Paulo Dantas, do Eduardo Mota, do Paulo Orro, do Renato Noval, entendeu? Então, só profissionais que realmente tinham maior respeito, maior carinho pela gente, né? E formou aquele time maravilhoso. E quando eu cheguei, eu falei assim, chegou a peça que faltava para esse time. Mas é mesmo, o que faltava aquela peça era um atacante. Eu falei, chegou a peça que faltava para esse time. Acabou a brincadeira. Eu cheguei e o Flamengo tinha perdido para o Botafogo da Paraíba, com todo respeito, dentro do Maracanã. O Flamengo tinha perdido para o Palmeiras. Isso, brasileiro. Eliminado. Palmeiras nunca teve Mundial, pô. Peraí, o Palmeiras não tem Mundial? Não tem Mundial, pô. O Flamengo tinha perdido para o Palmeiras, para o Botafogo da Paraíba, com todo respeito. Aí eu falei, acabou a brincadeira, rapaziada. E quando eles me viram dentro do vestiário, aí eles tomaram um susto. Pô, me viram. Aí tava lá o Zico, Adílio, Andrade, Raul, Aí já era. Toninho Baiano, Rondinelli. Aí quando me viram, chegou a peça que faltava. Agora vamos ser campeão de tudo aí. Pô, assim, e o Nunes, eu lembro até que nas pesquisas, né, que você faz, assim, você conta a primeira matéria que tem do Nunes, o Nunes está assim na rede, que na Gávea, que aí é a primeira matéria... Eu e Zico, né? Aí tal, falando que tava de volta. E aí marca, né, uma das coisas marcantes pro Flamengo, até o Rafa fala, né, o Rafa adora aquele gol seu, né, contra o Atlético Mineiro. Eu mandei o cara olhar o Cristo? E assim, ali começa a história do Nunes, né, artilheiro das grandes decisões. Queria que você falasse pra gente, assim,
Sobre aquela final, né? Na minha avaliação ali, as duas melhores equipes, tecnicamente falando, os dois times com grandes jogadores, todos com nível de seleção brasileira, Fluminense. O Atlético tinha, Cerezo, Éder, Palhinha, o Reinaldo, né? João Leite, Luizinho, era um Jorge puto Valença, do Chicão, e o Flamengo, O Flamengo tinha Raul e Nunes, Baiano, bota ali no meio, tinha todo Raul, mundo. Toninho Baiano, Rondinelli e Marinho. Júnior, Capacete, Andrade, Adílio e Zico. Tita, Nunes e Júlio César. Pô. Nossa senhora. Simplesmente o Flamengo tinha esses nomes, pô. Quer melhor? Acho que foi a maior final de Campeonato Brasileiro da história, né, Nunes? De 80? Pra mim aquele último jogo do Maracanã, parece uma das maiores decisões. Um teatro, né? Parece que foi tudo ensaiado perfeitamente. Que jogo incrível. E tem toda a história, porque... Como o Túlio falou, a maioria dos jogadores, tudo jogadores de seleção, cara. Ali estava a seleção brasileira dentro de campo. A seleção brasileira toda ali, né? Entendeu? Claro que Santos tem jogador de seleção, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Não é qualquer seleção brasileira, né? Não é qualquer aquela seleção, seleção brasileira. Não é qualquer mesmo, não, pô. No meio de tantos craques, né? Assim, Flamengo e Atlético conseguiam concentrar, assim, talvez constelação. Uma constelação. E foram 2 jogos decisivos, né? O primeiro lá em Minas, o Atlético tinha que fazer a diferença lá, não fez. Ganhou de 1-0, né? Ganhou de 1-0. 1-0, isso não é placar, pô. Isso não é placar para uma decisão, com todo respeito. A gente sabia que a decisão era no Maracanã, entendeu? A gente teve até a oportunidade de empatar lá, mas o Atlético era um time maravilhoso. Como vocês estão falando, de grandes jogadores, muitos ídolos, como o Flamengo tem o seu maior ídolo, que é o Zico, que tinha 5, 6, 7, 8 grandes jogadores e ídolos também. Sim. E afinal de contas, fizemos história dentro do Flamengo. E não é fácil. E Deus não dá asa para todo mundo. Então você tem que saber aproveitar os momentos, a hora certa, e aproveitar. Então, quer dizer, nosso time sempre foi um time maravilhoso, um time consciente, profissional, isso não se fala. Entendeu? A gente sabia dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, a gente sabia a grande responsabilidade que a gente tinha de estar sempre defendendo as cores vermelho e preto, uma nação, né? Naquela época já tinha o quê? Já tinha 40 milhões, né, de torcedor. Hoje tem o quê? 50 milhões de torcedores. Não é fácil. Eu imagino a cabeça desses jogadores de hoje, como é que fica defendendo as cores vermelho e preto, e essa nação aí que tem o direito de cobrar mesmo, de exigir títulos, porque o Flamengo tem um time maravilhoso. Só depende deles, entendeu? Cada um deles que estão lá defendendo as cores do Flamengo, que tem a consciência, a visão de que, nós estamos em um dos maiores times do mundo. E a gente tem que ser competente para fazer as coisas e conseguir as coisas para essa nação. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!